pessoal, bem-vindos para mais um Sanaflix. Dessa vez vamos abordar o tema angina estável, o diagnóstico e o tratamento da angina estável. Começando com a parte de exames complementares, né? Isso é fundamental, teste diagnóstico para saber se o paciente tem isquemia ou não, o diagnóstico em si, como é que a gente fecha o diagnóstico de angina estável, o tratamento não farmacológico e o farmacológico e o tratamento aí de revascularização miocárdica. Tá bom? Começando com a parte dos exames complementares, pessoal, fundamental aí, o laboratório, o paciente tem que ir com o laboratório, você tem que saber a função renal do paciente, hemoglobina, tudo isso direitinho para avaliar fatores de riscos e prognóstico, né? Colesterol, por exemplo, LDL de 200, opa, então a probabilidade de ele ter um quadro aí arteriosclerótico é significativo. Temos também avaliar a parte do eletro de repouso, isso é fundamental. Primeiramente, você vai ver se o paciente tem algum sinal de DAC, se ele não tem um plus-minus, um infra, ou então alteração de repolarização ventricular em alguma parede, ou então difuso, então isso é fundamental. E o principal, pessoal, que eu acho importantíssimo do eletro do paciente é a gente comparar esse eletro com, se por acaso tiver algum quadro de síndrome coronariana aguda. Então isso ajuda demais. Se por acaso o paciente tem um infra novo, putz, isso é altíssimo risco aí para ter um quadro de angina instável. Então, se por acaso tiver alguma alteração em relação ao eletro de base, pô, esse BRE é novo ou não é, entendeu? Então isso às vezes dá uma segurança para a gente muito grande. Então é fundamental o paciente ter um eletro de repouso. O ecocardiograma aí também ajuda demais, principalmente para ver algumas causas alternativas de angina, né, que vão ter algum diagnóstico diferencial, como, por exemplo, uma estenose aórtica, um problema valvar, né, alterações segmentares, isso dá uma ajuda enorme. A fração de ejeção, isso é fundamental para a gente ter qualquer tratamento do paciente com angina estável. Função diastólica também é fundamental a gente ver essa parte, né? E a radiografia de tórax também ajuda bastante a ver a área cardíaca, ver sinais e sintomas de C, ver doença pulmonar, que às vezes tem as mesmas etiologias da angina estável, e ver outros diagnósticos de quadro, né, de dor torácica. Para o exame, assim, para a gente determinar se o paciente tem isquemia ou não, a gente pode fazer alguns exames. Entre eles, começando com o mais simples dele todos, né, que é o teste ergométrico. É disponível e de custo, e com ótimo custo-benefício, né, quase tem em todo o canto do Brasil, é barato, então assim, tem um risco relativamente baixo, então isso é um teste bem interessante, principalmente para rastreio geral. Lembrando que ele vai ser positivo quando tiver uma depressão maior que 0,1 milímetros-volts, que persiste após 0,6 segundos a 0,8 segundos do ponto J. Então, esse a gente considera como teste positivo. E para ele ser positivo, né, pessoal, é importante que o paciente não tenha drogas anti-isquêmicas, porque se ele tiver drogas anti-isquêmicas, pode mascarar o teste. Então, para você aumentar a sensibilidade do teste, que a sensibilidade do teste já não é tão boa. Então, para você conseguir aumentar ainda mais, o ideal é o paciente não estar usando drogas anti-isquêmicas, como, por exemplo, o beta-block. E para a gente dizer que o teste foi efetivo, o paciente tem que atingir pelo menos 85% da frequência máxima dele, né? A frequência máxima calculada, né? Que vai ser de acordo com a idade e o sexo. Então, ele tem que atingir a frequência máxima de 85%. Nesse caso, a gente considera como teste submáximo. Aí, se o teste foi submáximo, então tem como a gente avaliar adequadamente. Lembrando que a gente vai contra, ele não deve ser solicitado em paciente, por exemplo, com síndrome de Wolff-Parkinson-White, porque altera demais o eletro durante o teste de esforço, né? BRE terceiro grau, marca-passo, infra de ST prévio, não tem como se avaliar, né? Isso aqui, pessoal, não é que é contraindicação, mas é que você não consegue avaliar do ponto de vista isquêmico. Às vezes você pode fazer para tentar ver como é que está o condicionamento do paciente, mas do ponto de vista isquêmico, não é adequado você fazer nesse tipo de paciente. E no paciente, é claro que tem uma incapacidade de se exercitar. Você não vai fazer um teste ergométrico, o paciente tem uma incapacidade de se exercitar. Lembrando também das contraindicações, né? Angina de repouso menor que 48 horas, né? Ritmo cardíaco instável, estenose aórtica grave, você não deve fazer, a não ser que você queira avaliar, por exemplo, com a estenose aórtica grave assintomático, nesse caso muito específico, às vezes você pode fazer, né? Mas se você quiser avaliar isquemia, estenose aórtica grave, não deve fazer o teste ergométrico. Miocardite aguda e ser descontrolada, né? Hipertensão pulmonar grave, né? Endocardite infecciosa ativa ou infarto menor que 5 dias. Tá ok? É isso aí de teste ergométrico.
Medicina nuclear, pessoal. Medicina nuclear é excelente, é interessantíssimo esse teste, pessoal. A gente pode fazer o estresse farmacológico. Nesse caso, você pode usar o dipridamol ou adenosina ou a dobutamina, às vezes você pode usar também. E você vai utilizar os radioisótopos, né? Você pode fazer com talho ou tecnécio. Então vai ser o quê? Vai ser você vai injetar esse talho ou tecnécio no pico do esforço. E esse talho e tecnécio vão entrar nas células miocárdias e vão corar elas, né? Vão fazer uma concentração dele nas células miocárdias e o aparelho vai ler. Então, lembrando que também pode ser um esforço físico, né? Pode ser estresse farmacológico ou esforço físico, tanto faz. E lembrando que ele vai ser o quê? Ele vai ser uma comparação entre a imagem de repouso e a imagem do estresse. Então, você vai fazer a parte do teste no repouso e vai comparar ele com o estresse. Será que ele no estresse captou menos, teve um defeito, né? Então é isso que a gente vai ver. Se por acaso o paciente tiver um defeito perfusional reversível ou transitório, nesse caso quer dizer o quê? Que no estresse ele teve um defeito, ele não captou direito naquela parede, né? Só que no repouso captou direito. Então nesse caso ele vai ter um defeito positivo no estresse e não vai ter no repouso. Então nesse caso a gente considera como diagnóstico de isquemia. Entendeu? Agora, se por acaso ele tiver um defeito perfusional fixo ou permanente, se tanto esse defeito acontece no estresse como no repouso, ele tem uma hipocaptação do radiofármaco no estresse e no repouso, não é transitório, nesse caso tem duas possibilidades. Entre elas pode ser um infarto, né? O paciente infartou, perdeu a parede, né? Já é fibrose aquilo ali, ou pode ser o miocárdico hibernante. Nesse caso, vai ter que se fazer outros testes aí para fazer esse diagnóstico de miocárdio hibernante. Miocárdio hibernante é aquele miocárdio que, se por acaso você revascularizar aquela área que ele está sendo irrigada, ele pode ter alguma recuperação do ponto de vista de fração de ejeção e de sintomas, tá bom? Mas isso é medicina. Se por acaso o paciente tiver asma ou DPOC ou for contraindicado ao uso da adenosina ou do dipridamol, você pode usar a dobutamina. Temos também o ecocardiograma de estresse, também é outro exame interessantíssimo também para a gente fazer. Você pode ser exercício físico, né? O paciente tem que ser, às vezes, na bicicleta ou no exercício físico, o paciente faz exercício físico, no pico de esforço ele vem, deita e o cara faz janela, é um pouco mais difícil, um pouco mais complicado. Ou pode ser farmacológico com a dobutamina. Então, a dobutamina você coloca para o paciente ter essa dobutamina e com o aumento do consumo miocárdico, o paciente vai ter uma alteração transitória na contração segmentar. Então, ele aumentou a demanda, né? Ele vai aumentar o consumo de oxigênio com a dobutamina e isso vai ocasionar aquela isquemia, pode ocasionar dor ou não, e o paciente pode ter aquela alteração segmentar, né? Com o uso da dobutamina. Você faz em repouso e faz também na atividade. E a ressonância magnética, pessoal? A ressonância magnética é interessantíssima porque ela pode avaliar com precisão a anatomia, a função ventricular, o volume ventricular, a massa miocárdica. É interessantíssimo a gente fazer esse teste para isquemia. Lembrando que a avaliação para isquemia é diferente do protocolo de realce tardio. O realce tardio vai avaliar a quantidade de fibrose. Nesse caso, não. Nesse caso, a gente quer ver outra coisa, a gente quer ver a isquemia. E temos dois protocolos que são interessantes. Um é a ressonância de estresse com dobuta, que vai ser semelhante ao ecoestresse. Ele vai avaliar a alteração segmentar com o uso da dobuta. E o outro vai avaliar a perfusão, que vai ser uma ressonância de estresse com adenosina e dipridamol, que vai ser semelhante à medicina nuclear. Então, ressonância cardíaca, muito interessante. E hoje temos esse exame aí que está cada vez em uso diariamente, entendeu? Que é a angiotomografia de coronárias. Vai ser um quadro, vai ser uma injeção semelhante ao CAT, entendeu? Você vai injetar contraste da mesma forma, entendeu? E durante a diástole, você vai fazer o corte do coração. Tem que ser um aparelho de tomógrafo especializado para isso. Tem que ter muito detectores para conseguir pegar o coração exatamente na diástole, fazer um corte adequado. E para isso é fundamental que o paciente ele vai avaliar tanto a parte da placa como da calcificação. E tem que ser paciente selecionado, não pode ser qualquer tipo de paciente. Por quê? Porque tem que ser aquele paciente que tem que ter uma capacidade de segurar a respiração, ele não pode mexer, se ele mexer qualquer coisa dá alteração, não pode ser um obeso muito grave, né, porque a parte da densidade lipídica vai atrapalhar a questão de imagem, e não pode ser um paciente que tenha muito cálcio na coronária, porque também vai nos dar muito fator confundidor.
E o principal, pessoal, tem que ter o ritmo sinusal e frequência menor que 65. Isso é fundamental, porque se o paciente não chegar com a frequência baixa, ele não vai ter um tempo diastólico adequado para você fazer a aquisição das imagens. Então, isso aí é fundamental, interessantíssimo. Um exame muito bacana, consegue descartar, às vezes, muito paciente que a gente está muito na dúvida, entendeu? Paciente de baixo risco e tudo. Muito interessante. E a Cineanjo hoje, sem dúvida nenhuma, é o padrão ouro, mas apresenta algumas complicações, né? Só que cada dia mais, pessoal, diminui esse tipo de complicação. A gente pode fazer pelo acesso radial, diminui muito a parte de complicação relacionada ao acesso, tem baixíssima mortalidade, então é um exame interessante. Só que ele não vai estar indicado para todo tipo de paciente, né? Tem que ser um paciente que tem indicação mesmo, né? Aquele paciente que tem um classe funcional 3 ou 4, apesar do tratamento médico otimizado, é um paciente que tem um alto risco em um teste tão invasivo. Isso quer dizer o quê? De acordo com o teste tão invasivo que você faz, por exemplo, a cintilografia, ou então o ecocardiograma, ou o teste ergométrico, às vezes tem a classificação de risco. Às vezes aquele paciente que tem um alto risco, aquele paciente que tem uma alta carga isquêmica. Nesse caso, o ideal, se ele tem uma alta carga isquêmica, é ir direto para a cintilografia após esse teste, né? Angina pós-PCR, arritmia ventricular e angina associada com IC. Nesse caso também você tem indicação de fazer a cintilografia. E não deve ser utilizado, né? Por exemplo, esse aqui está na diretriz brasileira, né? Ele coloca o quê? Angina CCS 1 ou 2, que não tem isquemia, e o paciente que não vai ter proposta de revascularização. Então não adianta você fazer a pesquisa de obstrução se o paciente não tem proposta para revascularizar. Por exemplo, é um vozinho demenciado, que você não vai ter demenciado acamado. Você não vai fazer um cateterismo nesse tipo de paciente, porque não tem a menor indicação de você fazer uma proposta de revascularização nesse tipo de paciente. Então, não faça o cateterismo se não tiver uma ideia de revascularizar esse paciente mais na frente. O diagnóstico, pessoal, a gente pode dividir em 3 partes. Como a gente faz o diagnóstico de angina estável? A gente pode dividir em 3 partes. A primeira, pessoal, é a probabilidade do paciente ter DAC. Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que aquele paciente, a gente vai fazer de acordo com a probabilidade pré-teste daquele paciente, qual a possibilidade de ele dar? Que é alta, é baixa, entendeu? E a partir daí a gente vai selecionar, a gente vai dar o diagnóstico de DAC ou não, entendeu? Ou então vai selecionar um exame para nos ajudar a dar o diagnóstico de DAC, como por exemplo um teste isquêmico. E por último, você vai ver a probabilidade do paciente ter evento. Então, se, por exemplo, é um paciente que tem alta probabilidade de DAC, ou então você fez o diagnóstico de DAC do paciente, você vai ter que ver a probabilidade desse paciente ter um evento. Ele é um alto risco ou não é um alto risco? Porque se ele for um paciente baixíssimo risco, entendeu? Tiver um quadro de DAC realmente, tiver sintomático, se você tratar ele e ele ficar bom, pronto. Acabou, não precisa ir adiante, vamos dizer assim, entendeu? Então, você não precisa fazer um cateterismo todo paciente que tem isquemia. Então, é isso, é a probabilidade do paciente ter evento. Se a probabilidade do paciente ter evento é muito baixa, a probabilidade a longo prazo da doença arterial estável é de excelente prognóstico, entendeu? Se ele está com o sintoma controlado e a probabilidade dele é baixa, pronto, fez o diagnóstico, acabou, não precisa estratificar sempre, tá ok? Vamos lá. Probabilidade de ter DAC. Então, a gente vai fazer o quê? É a probabilidade pré-teste. A gente vai pegar de acordo com o algoritmo, entendeu? A gente vai ver quais são os principais quadros aí que a gente pode estar relacionado à parte da DAC, né? E vai ser o quê? O algoritmo é o quê? A gente pega a idade, o sexo do paciente e a classificação da angina. Se o paciente é um paciente idoso que tem um quadro de dor típica, e é homem, putz, a probabilidade disso você não precisa nem fazer outro teste, você vai dar o diagnóstico de DAC para esse paciente. Então é isso. E como a gente vai fazer essa probabilidade pré-teste? A gente vai fazer esse cálculo, né? Esse cálculo depende muito da diretriz, tem a diretriz brasileira que manda calcular de um jeito, tem a diretriz europeia que manda calcular de outro jeito, mas resumindo, é a probabilidade pré-teste. E tem uma probabilidade pré-teste baixa, aí pronto, né? Menor que 10% de acordo com a brasileira, você não precisa de teste adicional. Você vai fazer o quê com esse cara? É um paciente jovem, 30 anos, tem uma dor torácica totalmente atípica. Nesse caso, você vai precisar de outros diagnósticos, entendeu? Você não vai precisar fazer algum teste a mais para excluir esse quadro de angina, porque esse teste pode vir positivo, né? Tem uma quantidade de falso positivo até considerável, então se por acaso esse teste vir positivo, só vai atrapalhar mais o quadro que vai ajudar. Então, se o paciente tem uma baixa probabilidade,
Pronto, vá procurar o diagnóstico. Depois, qualquer coisa, se não tiver o diagnóstico, aí você pode fazer algum teste, mas a princípio, procurar o diagnóstico. Se ele tem uma probabilidade intermediária, que de acordo com a diretriz brasileira de 10% a 90%, nesse caso está indicado aí um teste aí de imagem de estresse, né, dependendo da disponibilidade, ou um teste ergométrico que tem muito aí a parte ou preferência do paciente, né, que um teste ergométrico às vezes tem muito local. Se ele tem uma probabilidade intermediária, um teste de imagem, um teste de isquemia, vamos dizer assim. Agora, se ele for maior que 90% a probabilidade de pré-teste, pessoal, então não precisa, entendeu? Você já considera ele como angina estável. Isso por quê? Porque se vir um teste, por exemplo, tem um paciente idoso com dor torácica típica, entendeu? Homem de 65 anos. Nesse caso, a probabilidade de pré-teste é altíssima. Então, se eu fizer, por exemplo, um teste de esteira nesse paciente e vier negativo, você não vai tratar ele como DAC estável? Não, né? Porque às vezes o teste de esteira pode vir negativo, a cintilo pode vir negativo, então você vai sim tratar esse paciente como DAC estável sintomática. Tá bom? Deu para entender essa parte? Essa parte é a primeira parte, a probabilidade de ter DAC. Então, de acordo com a probabilidade de ter DAC, né, por exemplo, se for intermediário, né, você vai utilizar a parte do teste de estresse. E eu utilizei um teste de estresse, a probabilidade dele é intermediária, por exemplo, de 10% a 90%. Veio com isquemia, angina estável. Pronto. Se o paciente tem a probabilidade intermediária, é um homem com dor no peito, você fez o teste ergométrico, angina estável. Pronto. Sem isquemia, investigar outras causas. E se por acaso você ficou na dúvida e tudo, no teste ergométrico, teve um franzino, foi caracterizado, então tem alguma dúvida em relação ao diagnóstico, você pode fazer outro teste, ou fazer uma tomografia coronária, ou, se o paciente preferir, fazer o cateterismo. Tá ok? E agora, a probabilidade de ter evento. Você já fez o diagnóstico de DAC estável, tá bom, pessoal? Você já está feito o diagnóstico de DAC estável. Você inicia o tratamento medicamentoso otimizado, que a gente vai falar mais na frente, e você vai realizar um teste funcional se você ainda não fez. Por exemplo, é aquele paciente, como eu já falei na primeira parte, é um paciente de 65 anos, 80 anos, que seja, homem com dor típica. Nesse caso, você já fez o diagnóstico de angina estável. Nesse caso, você vai medicar ele com antianginoso e vai realizar um teste funcional. Para que o teste funcional? Para você ver se é um paciente de alto risco e vai ter algum benefício de você fazer uma estratificação invasiva. Então, é só isso. Então, se o paciente for baixo risco, pessoal, fazer tratamento médico otimizado. Se ele, por exemplo, é aquele paciente que eu falei, vem com isquemiazinha pequena, em região inferolateral e tudo, teoricamente, pela diretriz, né, você vai fazer só tratamento médico otimizado. Você não precisa fazer cateterismo, apesar que na maioria das vezes a gente faz. Mas, do ponto de vista de diretriz, se aquele paciente com quadro de diagnóstico de angina estável, entendeu, pessoal? E tem um baixo risco no teste funcional, nesse caso, só tratamento médico otimizado. Se for um risco intermediário, você vai conversar com o paciente, disponibilidade de serviço, avaliar comorbidades, para você fazer ou só tratamento médico, ou então fazer a estratificação invasiva com cateterismo. E se for um risco alto risco, não. Aí, pessoal, se for um teste de alto risco, direto para cateterismo para esse paciente, que ele pode sim ter benefício aí de uma revascularização miocárdica. Pessoal, tratamento não farmacológico, pessoal. Lembrando, você vai fazer o controle de fatores de riscos, né? Associado a isso, você vai ter que tentar fazer uma redução da progressão da aterosclerose. Então, isso, pessoal, é controle da hipertensão, controle de diabetes. Outra coisa importantíssima, vacinação contra a influenza, que é um paciente que vai ter uma tendência maior a ter evento. E, com certeza, parar de fumar, né? Parar de fumar de qualquer jeito, né? Manter uma dieta boa aí para o paciente, redução de peso e prática de exercício regular. Isso são tratamento não farmacológico. Então, a ideia exatamente é essa, você fazer o controle de fator de risco e reduzir a progressão da aterosclerose. Temos também o tratamento farmacológico, que são divididos em dois, pessoal. A gente vai ter aquele tratamento que vai reduzir o desfecho cardiovascular, pessoal. Que tratamento é esse? O AS. Então, sem dúvida nenhuma, todo paciente que tem um quadro de angina estável, né, vai ter que tomar AS e estatina. Acabou. Entendeu? É exatamente isso. AS e estatina. Se tiver contraindicação, né, o AS ou a alergia que for, clopidogrel. Vai ter que tomar clopidogrel e estatina. E estatina para manter um LDL menor que 50.
é plausível você dar para ele também IECA, entendeu? Então é fundamental você dar IECA para ele. Mas quem você vai dar com certeza? Você pode dar para todo paciente, mas quem você vai dar com certeza IECA? Para o paciente que tem insuficiência de VE, que tem um quadro de C ou diabético. Nesse aí você tem que dar com certeza. Classe funcional 1 você dá para esse tipo de paciente, né? Mas você pode dar facultativo, você dá para todos os pacientes, entendeu? É de bom tom você dar para todos os pacientes, mas os pacientes que você realmente tem que dar, você não pode deixar sem IECA, é de som de VE e ser diabético. E se por acaso o paciente for intolerante ao IECA, você pode dar o BRA. Essas são as medicações que alteram, tem redução de evento cardiovascular. Então, essas não podem ter de fora do seu arsenal terapêutico na terapia de medicação otimizada. Temos também as que vão reduzir sintomas de isquemia. Começando com a principal. A primeira escolha é o que, pessoal? Beta-bloqueador, entendeu? Lembrando que ele vai fazer o quê? Ele vai reduzir a frequência cardíaca e a contratilidade. Nesse caso, isso é fundamental aí como como dois fatores que vai reduzir a demanda e aumentar a oferta de oxigênio para o paciente. Então, é fundamental manter a frequência do paciente abaixo de 60 com beta-bloque. Pode ser qualquer beta-bloque, sem o menor problema. Idealmente, um beta-bloque tem um perfil melhor para o seu paciente. É contraindicação na angina vasospástica, lembrando disso, entendeu? Porque pode induzir a espasmo. E você pode associar aí também com antagonista de canal de cálcio, né? Você pode começar só com beta-bloque ou então associar com antagonista de canal de cálcio, né? Se por acaso o paciente não controlou a frequência com beta-bloque, você pode dar um verapamil ou um diotiazem, né, por exemplo, ou então o paciente tem contraindicação ao beta-bloque, você pode dar o verapamil ou diotiazem para controle melhor da frequência cardíaca, né? Ou então, se o paciente tem uma frequência cardíaca controlada com beta-bloque, você pode dar um amlodipino. Então, são essas duas medicações aí, né, que são fundamentais como primeira escolha. E, como também primeira escolha, você tem que dar um nitrato rápido, aquele sublingual, mas é de horário? Não, é só para alívio de crise. É quando o paciente está subindo uma escala, tem uma dor, um mal-estar, bota debaixo da linha que alivia a parte da crise, tá bom? De segunda escolha, pessoal, nós vamos ter duas medicações que são atualmente na diretriz de segunda escolha, que entraria a ivabradina e a trimetazidina. A trimetazidina agindo metabolicamente, né? E a ivabradina reduzindo a frequência cardíaca. Então, são duas medicações de segunda escolha. Se o paciente estiver sintomático, né? Apesar de você otimizar o beta-bloque e amlodipino, entendeu? Idealmente, você pode usar a trimetazidina ou a ivabradina. E de terceira escolha, pessoal, isso aqui é importantíssimo, que tem muita gente que usa de primeira escolha o nitrato longo, né? O nitrato oral, aquele nitrato via oral que você toma 3 vezes ao dia, por exemplo, espaçados a cada 6, 12 e às 18 horas, entendeu? Esse nitrato via oral, pessoal, que é o nitrato de longa ação, nesse caso não, pessoal, é terceira escolha, é a última escolha praticamente no caso de sintomas de isquemia miocárdica. E por último aí, pessoal, quarta escolha aí, só para vocês ficarem sabendo que às vezes pode ter, entendeu? Se o paciente não respondeu a nenhuma das outras três, você pode usar o halopurinol, por mecanismos não compreendidos. E por último, pessoal, a gente vai utilizar sim, pessoal, a revasculação miocárdica para quê? Na angina refratária ao tratamento. Você tratou o paciente não está bem, entendeu? Está com angina ainda, você vai utilizar. E no paciente alto risco, como a gente falou, aquele paciente que tem um diagnóstico instável, você tem que fazer algum teste de imagem para você avaliar a parte se é um paciente de alto risco ou não. Nesse caso, mesmo assintomático, você tem indicação de fazer a revasculação miocárdica. Lembrando, você tem duas possibilidades, a cirurgia de Revasc, né, e a angioplastia, que é o tratamento percutâneo. Lembrando que são duas coisas totalmente diferentes, né? A cirurgia de Revasc vai ser um atalho da circulação da aorta para o leito nativo. Então, a parte da complexidade da lesão, sem menor importância. Então, assim, se é um tronco trifurcado, calcificado, com lesão de ósseo, com lesão do que for, entendeu? Um triarterial grave, principalmente proximal, não tem a menor diferença do ponto de vista da revascularização. Por quê? O que é importante para ela? Leito distal, entendeu? Então, o leito nativo que é importante para você fazer a parte da revascularização. E o tratamento da angioplastia é um tratamento totalmente diferente. Ele vai direto da lesão. Então, é totalmente diferente você tratar uma lesão pequena, uma lesão extremamente extensa, cheia de bifurcação, às vezes com trifurcações, entendeu? Então, assim, é
totalmente diferente. Então, tem que fazer essa avaliação. E para a gente fazer essa avaliação, não ficar tão subjetivo do ponto de vista da complexidade de extensão da lesão, tem um score chamado Synthetic Score, né, que foi desenvolvido por um estudo, né, e se por acaso o paciente tiver um Synthetic Score maior que 33, quer dizer o quê? Quer dizer que ele tem uma alta complexidade de lesão. Então, nesse caso, se tiver indicação de revascularização miocárdica, você vai ter uma tendência a fazer a revascularização. Mas, claro, isso tudo é discutido em heart team, tudo, as lesões são muito difíceis. Mas só para você lembrar, se tiver alta complexidade, né, como por exemplo, Synthetic Score maior que 33, você tem uma tendência a fazer mais revasc do que angioplastia. Tá bom, pessoal? É isso aí, lembrar dos exames complementares, dos testes diagnósticos de isquemia, como é que eu vou diagnosticar a isquemia, teste ergométrico, cintilo, eco de estresse, ressonância. E o diagnóstico em si, pessoal, todas aquelas 3 etapas, né? O pré-teste, o diagnóstico de isquemia e a avaliação do fator de risco do paciente, se é alto risco ou baixo risco. O tratamento não farmacológico, aí, pessoal, são só algumas medidas para evitar que progrida a doença. E o tratamento farmacológico, pessoal, lembrando aquelas 2 medidas, né, daquelas que reduzem eventos e daquelas que reduzem sintomas. E, por último, a revascularização miocárdica. Lembrar a diferença entre a angioplastia e a revascularização miocárdica cirúrgica. Nesse caso, é de acordo com a complexidade das lesões. Tá bom? O que a gente fez foi a diretriz de DAC europeia de 2013 e a brasileira de 2014. Tá bom? É isso aí, pessoal. Até a próxima.